No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Nasceu na pequena vila de Nova Aurora, no estado de Minas Gerais, em 1950. Era filho do sargento Antônio Pereira da Silva e de Maria Gomes de Oliveira, humildes agricultores que o nutriram com valores sólidos e amor incondicional. José Antônio de Oliveira Pereira faleceu ontem, aos 85 anos, em seu querido domicílio do Jardim das Flores, no Rio de Janeiro. O médico informou que foi uma morte natural, após um longo combate contra a idade. Ele foi em start hero da vida, dedicando-se ao serviço público durante mais de 50 anos. Aos 20 anos, já trabalhava no cartório de registro da sua vila natal, onde ficou até se mudar para a capital fluminense em 1973. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Seus alunos start assistam lembram-se dele como mestre amado e carismático, que sempre acreditava em seus discípulos e incentivava o sonho de serem melhores. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, quando a notícia do seu agasalho de aposentadoria se tornou pública. Eles falaram dele no programa da Rádio Nacional e, mais tarde, o jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida. Na televisão, ele era apelidado de o Mágico dos Documentos. Seu ofício, porém, não se limitava apenas à escrita ou ao registro de atas. Era também um conselheiro e amigo para muitas pessoas que start heroes o procuravam para ajudá-las na vida, sem esperar nada em troca. No programa Gente que Faz, exibiram uma matéria sobre sua trajetória. Hoje despede-se de nós a coragem e o amor de uma mulher que viveu intensamente, Maria Fernandes da Costa. Aos 85 anos, ela se despediu dessa vida em seu pequeno quarto no bairro São José, em Aracaju, cidade onde nasceu e viveu toda a sua vida. Maria nasceu em 1936, filha de um pequenar fazendeiro e uma mulher que cuidava da casa e dos filhos. Aos 5 anos, Maria começou a ajudar na cozinha, aprendendo os segredos das refeições saborosas e nutritivas que servia ao seu grande família. Aos 10 anos, ela perdeu sua mãe, mas continuou estudando e cuidando de seus irmãos e irmãs mais novos, aprendendo a valer-se sozinha desde cedo. Maria foi professora de ensino fundamental por mais de 50 anos. Ela lembra-se de ter se graduado em 1958, começando sua carreira no ano seguinte. Sua escola era um pequeno casarão com paredes verdes e portas abertas aos ventos, onde ela ensinava gramática, história, matemáticas e música para cerca de 100 crianças de 6 a 12 anos. Maria tinha uma maneira maravilhosa de conectar com seus alunos, tornando-se mais uma mãe para eles do que apenas uma professora. Ela escrevia cartas a cada um deles quando eles deixavam sua escola, e sempre estava presente em momentos importantes de suas vidas. Seu quarto era uma espécie de refúgio, cheio de livros antigos, fotografias de ex-alunos e cartas que ela mantinha por anos. Maria era conhecida também por seu amor pelas flores e pelo jardim que cultivava em seu quintal. Ela tinha uma coleção de rosas únicas, plantadas quando ela tinha apenas 20 anos. Cada rosa lembrava um momento de sua vida, um casamento, um nascimento, um funeral. Em 2013, Maria foi homenageada como professora emérita por seu trabalho incansável em educação e cultura comunitária. Ela foi chamada de Mãe da Gente, fonte de sabedoria e exemplo para todos. Maria faleceu depois de uma longa batalha contra a demência, sofrendo pequenas perdas cognitivas desde os 60 anos. Ela continuou trabalhando até seus últimos dias, ensinando seus alunos e cuidando do seu jardim. Hoje, Maria despede-se de nós como uma flor que se abre no amanhecer e se encerra com o pôr do sol.
Ela deixa para trás um legado de carinho, ciência e determinação, e será lembrada sempre com afeição e admiração. Seu nome foi citado no programa Gente que Faz, na Rádio Nacional, e o jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma matéria emocionante. Sua vida foi um poema, cheia de amor e paciência, e será eternamente lembrada por todos que a conheceram. No coração do Rio de Janeiro, onde o sol enferruja as areias da praia e a música surge dos rueires como uma promessa, nasceu Fernanda Montenegro. A menina com olhos grandes e expressivos se apaixonou por contar histórias e transformar-se em cada personagem que desfilava na tela de seu imaginário. Criança do Brasil de verdade, onde a luz é abundante, o som vive e o teatro respira em cada rua e praça, Fernanda se consagraria como uma dama eterna das artes cênicas. No teatro, ela viveu em um universo mágico onde palco era uma ponte entre o mundo interior e o exterior, onde as almas se encontravam e os sentimentos triunfavam. A luz do palco, que a transformava em quem quer que fosse, revelaria a essência mais profunda de sua alma. Ao longo dos anos, Fernanda dominou vários cenários, deixando sua marca indelével em cada uma das suas obras-primas. No cinema, ela se consagraria como uma rainha incontestável do setor, conquistando o respeito da crítica e do público com seu talento natural e a sensibilidade inigualável que marcava suas atuações. Sua presença imponente e sua entrega à arte transformaram Fernanda em um verdadeiro patrimônio cultural nacional, onde o cinema é uma tradição viva e vibrante. Na televisão, Fernanda se destacou com a mesma força que mostrou no palco e no cinema, conquistando o coração de milhões de espectadores com seu talento e sua sinceridade. A sua arte, a sua força, a sua sensibilidade e o seu carisma faziam dela uma verdadeira rainha das telas. Ao longo de décadas, Fernanda Montenegro viveu inúmeros papéis em diferentes gêneros, demonstrando uma versatilidade rara e uma sensibilidade que a transformava em um véu mágico entre o real e o imaginário. Sua longevidade artística é testamento de sua paixão pela arte e da constante busca pela perfeição, sendo indicada ao Oscar, premiada em Cannes e reconhecida com títulos honoríficos no Brasil e no exterior. Fernanda Montenegro é mais do que uma atriz, é uma verdadeira rainha das artes cênicas brasileiras, cuja presença, talento e dedicação marcam a história do teatro, cinema e televisão no Brasil. A sua obra, como um rio vivo e vibrante, continua a deslumbrar gerações, transformando-se em um legado que viva para sempre na alma do povo brasileiro. A vida de Fernanda Montenegro, essa brilhante estrela do nosso teatro, começou em um rincão do Rio de Janeiro, onde o sol é mais intenso e as paisagens mais vívidas. Nas ruas movimentadas da cidade maravilhosa, a menina cresceu envolta da diversidade cultural que só nossa terra pode oferecer. Filha de uma família simples, cujos antepassados se estabeleceram em terras brasileiras a partir de Portugal, Fernanda vivenciou de perto o misto de cores, sons e sabores que caracterizam a festa da vida carioca. Em meio às ruas, com as ondas marítimas como pano de fundo, surgiu a vontade de contar histórias, de criar personagens e encenações. Desde a infância, Fernanda mostrou interesse inato por literatura e histórias. Com tão poucos anos, ela já vivia em uma terra das letras, onde o livro era amigo e o olhar imaginativo a companheira. As peças de rádio eram sua paixão, e as representações improvisadas em casa transformavam os quartos da casa em palcos mágicos. A menina já despertava o interesse pelo cenário e pela arte, sendo a única testemunha das suas primeiras performances. Em um mundo marcado por ritmos vibrantes como samba e bossa nova, Fernanda Montenegro encontrou refúgio no teatro. Ali, a vida se transformava em arte, e o palco era um olhar direto para o futuro. Sua curiosidade e imaginação já revelavam a futura atriz que, com a força de sua vontade e talento inata, transformaria a arte cênica brasileira. A jovem menina, cujo destino estava marcado pela paixão pelo teatro, vivia em um mundo colorido onde o futuro já se assemelhava à história. E foi assim que a vida de Fernanda Montenegro, nascida na terra da gente amável e sincera, começou seu caminho inesquecível, marcado por vitórias e derrotas, mas sempre iluminado pela luz do talento e do sonho. No coração do Rio de Janeiro, onde as montanhas abraçam o mar, Fernanda Montenegro nasceu, uma flor insinuando-se discretamente entre as orquídeas e hibiscos da sua família. Sua infância foi marcada pela música, a balada do despertar sonhando com um mundo além das cerceadas ruas do Morro dos Prazeres.
Caminhos sinuosos que ela percorreu com os pés pesados da juventude, carregada de livros e ideias, buscando o céu em cada curva. A rádio, um mistérico altar onde as palavras se transformam em som, atraí-la como a luz a uma baleia solitária no ônibus noturno da esperança. A voz de Fernanda tornou-se o coração do ar, palpitando entre os prédios, atravessando as ruas e meio armadilhando os sonhos das mulheres que, como ela, sonhavam mais do que um futuro delimitado por cestos e pano. Mentores surgiram da terra como árvores na floresta, mestres do palco que ensinaram a arte de se transformar em outra pessoa, de se viver outras vidas sem sair da sala de estudo. E Fernanda aprendeu, com fé e paciência, o segredo da interpretação, olhar para dentro, para os sonhos e frustrações escondidos no coração das palavras. Aos poucos, o teatro se transformou em um lar, onde Fernanda encontrava-se consolada, protegida por uma espécie de feitiçaria do palco. Cada curta-metragem de sua vida assumiu a tonalidade da luz cenográfica, e cada pessoa que cruzou seu caminho foi transformada em um papel no espetáculo chamado vida. Fernanda enfrentou tempestades sem mísera, lutando contra as ondas depreciadoras do preconceito e da pobreza. Mas ela nunca cedeu, nunca desistiu, pois a paixão pela arte é um fogo que se alimenta de sua própria chama. E assim, com coragem e determinação, Fernanda montou em suas costas o peso do sonho e seguiu para frente, através daquele mar de esperança e dúvida que é a vida artística no Brasil. E então, como uma rosa crescendo entre as pedras, Fernanda Montenegro surgiu no palco, iluminada pela luz da fama. Papéis grandes, promessas de talento raros, se abriram para ela, como flores abrem-se à luz do amanhecer. E assim, Fernanda Montenegro tornou-se um nome inscrito na história do teatro brasileiro, uma flor eterna entre as montanhas e o mar do seu rio. Na luminosa fase adulta de Fernanda Montenegro, o teatro brasileiro foi palco da consagração definitiva dessa diva deslumbrante. Ao lado dos grandes clássicos e das criativas obras contemporâneas, ela se transformou em protagonista absoluta, carregando no rosto a essência do teatro nacional. No cinema, o esplendor de sua arte foi imortalizado nas celuloides, como no brilhante espetáculo Central do Brasil, que lhe rendeu uma indicação histórica ao Oscar, colocando o Brasil aos joelhos em frente à grandeza de um talento nacional. Já na televisão, Fernanda Montenegro foi mais do que apenas uma atriz. Ela foi a mãe que todos desejamos ter, a amiga indispensável e a vilã que nos deixava com o coração batendo mais rápido. As novelas e especiais foram palco de sua magistral arte, marcando gerações e deixando um legado inalienável na história da televisão brasileira. Os prêmios, como o prestigioso Emmy Internacional, chegaram a ela como solitação do reconhecimento merecido de uma carreira dedicada à arte e à excelência. Mas foi o momento em que Fernanda Montenegro se tornou a primeira atriz latino-americana a integrar a Academia Brasileira de Letras que marcou para sempre a memória dos amantes da literatura e do cinema, demonstrando que, além da tela grande, ela era uma força insuperável no campo das letras. A presença indelével de Fernanda Montenegro, a rainha do teatro, cinema e televisão brasileira, vibrou com o som dos passos de ginga ao longo da história recente do Brasil. Ela foi uma referência inquebrantável de dedicação e excelência artística, que nos deixou como um legado a sonhar mais alto, a amar mais intensamente e a viver com mais paixão a vida. No Teatro dos Sonhos, no Cinema das Estrelas e na Televisão do Coração, Fernanda Montenegro brilhou como uma luz inquebrantável, iluminando o caminho de toda uma geração que tem seu coração marcado com o selo da magia e do amor que ela transmitiu em cada uma de suas interpretações. Elas nasceram em um mundo onde os sonhos eram aroso e o teatro era uma ilusão desconhecida. Em pleno Rio de Janeiro, numa rua onde as aventuras são pintadas nas paredeiras e a música cantada nas janelas, Fernanda surgiu do anonimato, como um espírito rebelde que não aceitou ser subjugada pela realidade. No entanto, o destino a esperava era muito maior. A vida de Fernanda Montenegro é uma história escrita em letras douradas, uma crônica de amor e paixão por palco. Ela descobriu-se em si mesma no meio da tempestade, no mundo onde as artes são o único refúgio contra a tempestade. A vida de Fernanda foi marcada pela força do trabalho, pelo amor às letras e às palavras, pelas horas incontáveis passadas em busca da perfeição. Ela era uma mulher com talento natural, mas que se transformou numa verdadeira gênia ao dedicar-se corpos e alma ao seu ofício. No palco, ela era uma deusa imortal, uma rainha das sombras que conquistava o coração de todos.
Sua voz, um violino encantado, sua postura, a estátua de uma deusa, seu olhar, um tesouro escondido na profundidade dos oceanos, eram coisas sagradas, inalcançáveis para quem não soubesse se dedicar às artes. Ela ensinou a nós que o amor por um sonho é tão importante quanto a própria vida. Fernanda Montenegro foi uma mulher que viveu para o teatro, que respirou cenas e diálogos, que se deixou levar pelo verdadeiro amor às artes. E agora, ela está ausente, mas seus passos são eternos. Sua vida é uma lenda viva, um testamento do amor à arte e ao teatro, uma prova da força da paixão e do trabalho. Fernanda Montenegro deixou para a geração futura a mensagem mais importante: a cultura é o verdadeiro tesouro, a arte é a nossa única esperança de sobrevivência. Ela nos legou um patrimônio imenso, uma dramaturgia universal, inspiradoras para atores e diretores, escritoras incansáveis e amantes do teatro. Fernanda Montenegro foi e sempre será o símbolo da grandeza, talento e amor à arte. Sua luz vive na memória coletiva, um espelho que reflete a bela realidade de uma vida consagrada às artes.